Olá, bom dia a todos. Depois de uma pequena briga, parece que eu ganhei ou não, não sei. Posso ter perdido. Enfim, é um novo. Vamos ver se ele vai ser meu amigo ou não. Queria agradecer aos professores Mauro Schechter e Carlos Brites por eu estar aqui com tão distintas pessoas que falarão após o que me foi designado. E mais uma vez eu não me canso de agradecer a oportunidade de estar aqui, e eu acho que são 3 anos da última vez, e mais uma vez reconhecer o que a gente passou nesse tempo todo, o que a gente enfrentou. Enfim, novas portas, novas oportunidades, e eu espero que eu possa ter aprendido um pouco mais sobre tudo e sobre a vida, principalmente. Passando. Nesses anos todos, esse é o 17º, quando eu penso nisso. Eis em Bahia é muito, e nessa jornada extremamente longa, a nossa terapia, o nosso tratamento evoluiu de forma marcada. E a gente aprende, continua aprendendo, os nossos desafios são fantásticos, e nessa jornada a gente deixou de falar em doenças oportunistas, embora a gente ainda fale. A gente tentou entender o que acontece com as pessoas envelhecendo com HIV. E a gente tenta melhorar, já que as pessoas agora são manejadas melhores com relação ao seu HIV, a que as pessoas consigam viver melhores e conviver melhores com o seu HIV. Nesse cenário, então, a gente evolui, e a gente tem que pensar melhor e talvez entender melhor as individualidades, as condições de cada pessoa. Vejam que ele continua não me obedecendo. Mesmo eu olhando para lá, tá difícil de novo, mais uma vez. Oi. Eu continuo com o mesmo problema dessas coisas. Então, o problema sou eu, of course. No doubt about that. I am the problem. Ok. E acho que a gente está na frente de um novo paradigma. A gente sempre usou análogos nucleosídicos como backbone. E quem sabe a gente tenha chegado num momento em que todas as diretrizes tenham convergido para um outro backbone. Mas eu continuo com o mesmo problema. O que é, Taninha? Mas não é essa a questão. Eles estão me sabotando. Eles, sabe-se lá qual é a entidade básica disso, eu não sei. Mas são eles, é claro, ou elas, tanto faz. Isso é unissex, mas é um problema. Eu não sei. Trocaram, isso é um avanço. Trocaram, mas não conseguiu ser. Vamos lá, vamos tentar. Atenção, atenção, pessoal. Finger crossed. Vamos tentar agora tudo de novo. Com as minhas animações fantásticas, maravilhosas, é claro. E nós, no Brasil, não temos esse cenário. Mas esse cenário é compartilhado com os países mais desenvolvidos, combinações de medicamentos em uma única pílula diária.
isso é maravilhoso, mas isso não é universal. E isso aqui é só um print das diretrizes dos Estados Unidos, e que, para não ser chato, eu vou colocar assim e depois eu vou traduzir um pouco mais. Nisso aí, geralmente são diretrizes americanas, diretrizes europeias, diretrizes da International AIDS Society, diretrizes da Organização Mundial da Saúde, que dita regras para o mundo em desenvolvimento. E o que acontece com as diretrizes no Brasil? Para início de tratamento, já que eu tenho só 20 minutos, eu resolvi resumir as diretrizes nesse slide seguinte, e se a gente for olhar, todos convergem para o uso de inibidores da integrase como adjuvantes, entre aspas, dos análogos ou do análogo nucleosídeo. E geralmente com tenofovir e com XTC, porque pode ser entricitabina ou lamivudina. Para aqueles que gostam de um bom vinho, a lamivudina é maravilhosa, é talvez o antirretroviral de maior custo-benefício da face da Terra. Desde o milênio passado, mesmo sabendo de suas limitações, ela continua sendo utilizada até o momento, com um sucesso fantástico. No Brasil, então, também, primeira linha com dolutegravir, tenofovir, disoproxil fumarato e lamivudina. E desde ontem a gente tem falado sobre todas as limitações do TDF, que a gente espera que daqui a pouco a gente não precise mais utilizá-lo por sua toxicidade. Já ocupou um bom lugar no nosso arsenal terapêutico. E como a gente, lidando com HIV, a gente está sempre mudando paradigmas e os nossos limites. Então, quem sabe, depois de toda a evolução dos antirretrovirais, a gente possa pensar que talvez exista lugar e exista um motivo ou alguma coisa que a gente possa pensar que talvez 3 medicamentos e não drogas, 3 medicamentos talvez não sejam mais necessários, quem sabe apenas 2 medicamentos possam dar conta de todo o recado. Mas será que a gente deve ficar tão engessado? Será que é somente um ou duas alternativas, ou a gente tem que pensar em diferentes cenários? E a gente tem que pensar na diversidade dos nossos pacientes. A Mônica ontem falou jovens, velhos. Eu seria nos velhos. Pessoas com 20 anos em tratamento com antirretrovirais, pessoas recém-diagnosticadas, mulheres trans, mulheres cis. É muito complexo todo o nosso cenário, e o que a gente tem que pensar quando a gente vai tentar tratar alguém? E será que a gente pode ter uma única receita para todos? Será que um único tratamento contempla tudo isso? É difícil, né? É muito difícil. Então, saindo da caixa, ou saindo do usual, saindo daquela pessoa mais comum que a gente vê, eu vou tentar trazer 2 exemplos, e não mais que isso, para não me estender, porque o tempo é curto, sobre dois casos que aconteceram
há um mês atrás. Quer dizer, nesses últimos 30 dias. A Sandra chegou, 26 anos no nosso ambulatório, fez um pré-natal que foi HIV positivo. A primeira coisa, e mudando paradigmas, com relação a ela, a gente precisa CD4 e carga viral? Não, mas a gente precisa prevenir a transmissão materno-fetal do HIV. Então, isso, a gente muda tudo, e ela tinha um CD4 não tão baixo, uma carga viral não tão alta, sem nenhuma comorbidade, que eu acho que é a realidade que todos nós vemos no dia a dia. E aí a gente pergunta, qual antirretroviral começar? E aí, de novo, volto ao DHHS, com um monte de recomendações, e sempre aparece o dolutegravir. E o dolutegravir tem o estudo do CEPAMO, que a gente vai ver logo a seguir, mas já em 2019, segundo diretrizes da Organização Mundial da Saúde, usando um modelo de inteligência artificial e modelos de computadores, a ideia de usar, mesmo que tivesse algum problema com o dolutegravir no uso em grávidas, o custo-benefício em salvar vidas, tanto das mães grávidas como de crianças, era muito maior do que o risco. E mais do que isso, preveniria novas infecções, novas transmissões. Então, mesmo com um modelo, mesmo tendo um ruído dizendo que o dolutegravir não fosse tão legal para ser utilizado na gestação por defeitos no tubo neural potenciais, já em 2019, portanto, há 3 anos atrás, pré-pandemia, o dolutegravir seria custo-benefício. Mas CEPAMO foi atualizado nesse ano, e não mais o dolutegravir está associado com defeitos no tubo neural aumentados com relação aos outros antirretrovirais. Se a gente olha com mais detalhes, e de uma coisa mais legal, a gente pode ver, engravidou usando dolutegravir, começou o dolutegravir após ser gestante, na comparação com os outros antirretrovirais, não mais existe a significância aumentada de seu uso acrescentar algum risco a mais para o feto, para o bebê. Então, acho que a gente continua evoluindo, a ciência nos traz respostas, mas o tempo ajuda a ciência a nos dar respostas mais concretas. E a gente olha em outros bancos de dados e sempre a ideia é mais ou menos a mesma. E quando a gente for olhar não somente para a mãe, mas para o concepto, o dolutegravir, no mínimo, é igual ao comparador efavirense. Então, certamente, a gente entende e sabe que, nesse momento atual, dolutegravir como componente importante na transmissão materno-fetal como componente da TARV, nas grávidas ou em mulheres que querem engravidar. E estas são as recomendações, então, do DHHS para mulheres que querem ou que estão grávidas, e uma nota informativa, nota técnica do Ministério da Saúde do nosso país, recomenda para mulheres que podem vir a engravidar dolutegravir como primeira opção, e esquemas alternativos estão logo abaixo.
e, obviamente, também independente do tempo de gestação do dolutegravir como esquema preferencial. Mas a gente continua, e esse é o segundo e último exemplo. Será que uma única receita vai satisfazer a todos? A GESI internou no nosso hospital, agora, em agosto, com um quadro pulmonar. Se pensou que fosse Covid, porque tinha um infiltrado meio diferente, não era Covid. Era pneumocistose. A gente testou o HIV junto, positivo. CD4, 7. A relação horrorosa, isto é, gravemente doente, gravemente imunossupressa. Carga viral, 500 mil. E é claro, nesse cenário todo, uma hemoglobina glicada de 12, e, na ocasião, uma taxa de filtração glomerular de cerca de 54 ml. E a gente pensa, vamos lá, 3TC, de acordo com as nossas diretrizes, 3TC, tenofovir, dolutegravir, ok, sabendo que a creatinina vai aumentar um pouco e não quer dizer nada. 3TC, ok. E o tenofovir entra nesse esquema? Não, né? Qual é o espaço? Foi hidratada, começou a usar sulfametoxazol e trimethoprim, potássio aumentou, claro, como era para ser, o rim aguentou. E aí? A gente sabe que com o tratamento de hoje em dia, a gente melhorou e muito a sobrevida das pessoas com HIV, mesmo aquelas apresentadoras tardias. No entanto, o que a gente sabe e que a gente vê embaixo é que, com relação a tempo livre de comorbidades, isso com o tempo não avançou. Nós continuamos com os nossos pacientes apresentando comorbidades mais precoces do que a população em geral. No caso da GESI, isso nem é aplicado, porque ela já tem 67 anos, já tem diabetes, insuficiência renal, e a gente sabe, quando a gente pensa em insuficiência renal, vem junto, logo a seguir, doença cardiovascular. Então é muito complexo. Se a gente for pensar, a gente consegue tratar um pouco melhor doenças cardiovasculares, mas doença renal, doença óssea, doença hepática, isso é difícil de manejar. E quando a gente pensa na GESI ou pensa em doença renal, a gente sempre tem que entender, quanto mais tempo de exposição aos antirretrovirais, mais tempo para que alguns demonstrem sua nefrotoxicidade. Lopinavir não está mais entre nós, mas atazanavir, tenofovir, disoproxil fumarato ainda estão entre nós. E a gente pode pensar e pode comparar inibidor de protease com inibidores da integrase. E aí, se eu penso na GESI, interações medicamentosas potenciais, polifarmácia, me dá um certo arrepio. Se a gente for pensar no nosso cenário, Brasil, nossa nação, inibidores da integrase e não análogos. Ontem a gente estava quase, o Estevão não está aqui, mas a gente estava quase sepultando nevirapina, e eu não falei, porque para quem dá certo, para quem tolera a nevirapina, ela vai embora por 30 anos maravilhosamente bem, perfil metabólico maravilhoso. Efavirenz, a gente vê que, ao contrário da lamivudina, é um vinho honesto, mas que com o tempo azedou. Enfim, terminando. Tem coisas que a gente sabe, coisas que a gente não sabe.
em homenagem à Copa do Mundo. A gente quer chutar gol, fazer gol e super legal. Eu acho que a gente sabe que uma única receita não é suficiente para contemplar nossos pacientes e o que a gente lida no dia a dia. Quase todas as diretrizes de hoje em dia contemplam inibidores da integrase e sem nenhum reforço, e isso é o mais importante, minimizando riscos de interações medicamentosas. Quando a gente pensa em gestação, mulheres que querem engravidar, dolutegravir continua sendo o custo-benefício e o poupador de vidas maior. A gente tem que entender que eu sou diferente do Mauro e diferente do Brites, Charles Bright, Dr. Charles Bright, superior, mas enfim. E a gente é diferente, tem diferenças. E, obviamente, eu gostaria, e acho que todos nós gostaríamos, de ter diferentes opções para cada paciente em cada cenário. E, mais do que nunca, é sempre saber que a gente está aprendendo e que a gente tem super limitações e a gente continua limitado, eu mega limitado, e com isso eu quero me despedir e agradecer a atenção de vocês. Obrigado.